quero compartilhar esta noite uma palavra que o Senhor colocou em meu coração de ministrar aos irmãos. Essa palavra ela se encontra lá em Provérbios no capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. É só o pedacinho que nós vamos ler, tá, irmão? É só um pedacinho dessa maravilhosa palavra, dessa porção que vem do trono de Deus nessa noite para abençoar o meu coração e o seu coração, amado de Deus. A palavra de Deus diz assim: porque como imaginou o homem no seu coração, assim ele é. Essa tradução está na Almeida, revista corrigida da Harpa Cristã. Então essa passagem, ela diz que porque como imaginou o homem no seu coração, assim é ele. Irmãos, vamos refletir, vamos tentar entender o que o Senhor ele diz através dessa palavra. O Senhor ele está querendo dizer, irmãos, que aquilo que está dentro do meu e dentro do seu coração, aquilo que o homem imagina, né, ou os nossos pensamentos, de uma certa maneira, isso vai ser manifestado, vai ser expressado, né, através, né, da nossa fala, através do nosso comportamento, né? Então essa palavra ela é maravilhosa, né? Ela nos traz uma responsabilidade muito grande, irmãos, e um compromisso muito grande que nós, como servos do Senhor, nós temos que ter com os nossos sentimentos, né? Eu sei que muitos irmãos às vezes, né? Nós somos diferentes, cada um às vezes se expressa, né? Um pouco para mais. Às vezes outros se expressam um pouco para menos, mas essa palavra, ela vem para que a gente possa entender que a gente tem que saber administrar os nossos sentimentos e as nossas emoções, principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo, irmãos, né? E nós somos uma nova criatura, né? Nós fomos despidos do velho homem, nós fomos despidos da nossa carne, da nossa maneira vã de viver, né? Então, irmãos, nós temos que entender que nós não podemos ser vítimas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que nós imaginamos. A palavra de Deus diz, lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 21, Jesus ele diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, né? Vêm os maus pensamentos. Então, irmãos, nessa noite, essa palavra, ela vem para nos ajudar a entender que nós temos que sermos responsáveis, que nós temos que aprender a administrar os nossos sentimentos para nós não magoarmos o nosso próximo, né? A gente temos que ser comedidos, né, no nosso falar, né? Então Deus, ele através dessa palavra, ele fala e ele deixa bem claro que aquilo que o homem imaginou em seu coração ou em sua alma, assim ele é, assim ele é. E nós somos filhos de Deus. Nós temos tudo, irmão, nós temos um potencial muito grande, né, para viver os sonhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, né? Então, irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo, essa palavra ela é muito oportuna, né? Nós vivemos dias onde as pessoas elas estão sentindo medo, né? Por causa da estabilidade financeira, né? As pessoas estão sentindo medo de faltar o básico, né? De faltar o pão de cada dia na sua mesa. As pessoas estão com medo de serem contaminados com esse vírus, né? E
Fora tudo isso, irmãos, né? Fora tudo isso, nos foi imposto o isolamento, o confinamento, né? E isso tem afetado muito a saúde mental, né? A gente tem, através dos veículos de comunicações, nós temos ouvido relatos, né, das pessoas, nesses dias elas estão desesperadas. Esse confinamento, esse isolamento, né, tem causado alguns transtornos psicológicos, pessoas com fobias, pessoas com síndrome de pânico, pessoas ansiosas, irritadas, né? E o Senhor, depois de um certo dias, a gente se sente assim mesmo, porque o Senhor, Ele nos chamou para a liberdade, o Senhor nos chamou para nós termos relacionamentos. Nós fomos criados com essa essência, né? Para a gente ser livres, irmãos, né? Mas, infelizmente, diante dessa situação, né, de isolamento, muitos irmãos têm padecido, né, de transtornos psicológicos. Mas o Senhor Jesus, Ele vai nos dar algumas dicas como que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica também, lá em Romanos, no capítulo 12, é uma passagem muito conhecida, Romanos 12, vamos abrir a Bíblia, Romanos 12, lá no versículo 1, o Senhor, Ele vai falar, Ele vai nos dar dica, como que a gente vai fazer para ter essa saúde mental. Ele fala assim que a gente deve oferecer ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fala que nós deveremos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Este é o culto racional, esse é o nosso culto racional de vocês, né? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Então ele fala que este é o nosso culto racional, né? Olha só, racional, né? E esse culto racional, ele só vai ser produzido quando nós renovarmos a nossa maneira de pensar, quando nós renovarmos as nossas emoções, quando nós renovarmos os nossos sentimentos. Irmãos, Jesus, na palavra de Deus lá em Mateus, quando Jesus ele está ali no deserto sendo tentado por Satanás, Jesus ele estava no máximo, né, das suas forças físicas, né? Ele estava totalmente, né, num esgotamento físico, num esgotamento mental, né? Jesus ele padeceu porque ele viveu como homem aqui na terra, então ele sofreu todas as mazelas, né, que nós sofremos hoje. Jesus também sofreu tristeza, Jesus chorou, né? Mas Jesus ele venceu o inimigo, ele venceu o diabo. Quando o diabo ele fala para Jesus, né, que ele poderia transformar aquelas pedras em pães, Jesus diz: está escrito, né, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca, de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, irmãos, está uma dica aí, a palavra do Senhor está escrito. Exercita, irmãos, a palavra do Senhor, exercita. O Senhor, Ele vai te honrar quando você buscar Ele, buscar a palavra dEle. Ele não vai deixar que as setas do inimigo venham a entrar na sua mente, no seu coração, porque nós temos o Espírito Santo que Ele deixou quando Ele retornou ao Pai, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos auxiliar. Ele fala que Ele escreveria a lei dEle em nossos corações pelo Espírito dEle. Nós temos o Espírito Santo, nosso auxiliador. O Espírito Santo ele vai nos mostrar, irmãos, quando estiver alguma coisa errada dentro de nós, quando os nossos pensamentos, quando aquilo que estiver dentro de nós não estiver agradando ao Senhor, quando uma tristeza, às vezes uma tristeza não agrada ao Senhor, e o Espírito Santo vai nos mostrar. Então, irmãos, nós temos
todas as ferramentas em nossas mãos. Tem uma passagem maravilhosa que está lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Essa passagem é linda. Ela fala assim: guarda o teu coração, porque dela procede as fontes da vida. Irmãos, que passagem maravilhosa. Fala que nós devemos guardar o nosso coração. E quais seriam esses canais? Quais seriam esses canais do nosso coração? Né? Que ele fala que a gente tem que guardar o nosso coração. Seriam os nossos olhos. Nós temos que ter que tomar cuidado do que nós enxergamos, o que nós vemos. Às vezes nós temos que aprender a desviar os nossos olhos. Às vezes nós temos que aprender a nos tornar surdos. A gente tem que saber o que a gente ouve, porque, né, os sentidos, né, os olhos, os ouvidos, né, os sentidos, né, do dia a dia pode contaminar. Esses são canais que podem contaminar o meu e o seu coração, irmãos, né? Agora, irmãos, eu quero passar para a segunda parte aqui. Eu quero falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós conhecemos bem a história do apóstolo Paulo, né? A palavra de Deus diz lá em Atos, lá, agora eu não lembro todas as passagens, mas fala que o apóstolo Paulo, ele ficou em confinamento, ele ficou prisioneiro, ele foi prisioneiro, ele ficou preso em Jerusalém, ele ficou preso em Cesareia, ele ficou preso em Filipos, e ele ficou preso, a última prisão do apóstolo Paulo foi em Roma, né? Vamos abrir agora, só para nós confirmar, né, com a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa palavra de Deus, a Bíblia, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus, ela vai nos mostrando, vai nos dando dica aí. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quer na correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Então a palavra de Deus aqui vai já nos mostrando e nos afirmando que realmente ele estava preso, né? Porque fala que quer nas correntes ou quer nas prisões, né? Então aqui a gente tem o entendimento que o apóstolo Paulo ele estava preso quando ele escreve essa carta aos Filipenses. E lá no versículo 13 do capítulo 1, né, vai um pouco mais adiante, aqui a gente vai ter a confirmação total aqui. Vai dizer assim: que como resultado tornou-se evidente a toda a guarda pretoriana do palácio, olha só, a guarda pretoriana do palácio, e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo, né? Então aqui a gente tem a confirmação que o apóstolo Paulo ele estava em Roma, porque aqui fala de guarda pretoriana, né? Que ele estava no palácio, ele estava preso no palácio ali em Roma ali, por causa da palavra do Senhor, que ele sempre defendeu, que ele nunca esmoreceu, que ele nunca cansou. Ele estava confinado, ele estava preso, e ele não deixou que aquele ambiente que ele estava afetasse a mente dele, afetasse o coração dele, porque o apóstolo Paulo, ele vivia por um propósito, ele vivia por uma missão, não por aquilo que ele sentia, mas por aquilo que tinha, a palavra de Deus diz lá em Efésios que tinha sido revelado a ele, esse evangelho, porque ele fala, foi-me revelado este evangelho, que hoje eu vos ensino, está lá em Efésios. E ele não se cansou, ele não se esmoreceu, ele não se abateu, porque ele teve a mente de Cristo. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: nunca é cansativo escrever-lhes a mesma coisa. Ele não se cansava de escrever, de orientar, de ensinar. Aqui está um exemplo de um homem que soube usar da situação que ele estava para dar a volta por cima. Porque o apóstolo Paulo, ele poderia muito bem, naquele momento que ele estava preso ali, chorar. Ele poderia muito bem
se entristecer, falar: Senhor, por que estou aqui, Senhor? Ele poderia muito bem entrar uma profunda depressão, uma profunda tristeza, mas ele sabia, e ele tinha convicção da missão dele, e ele deu a volta por cima, irmãos. Em momento algum, quando nós vamos avançar aqui na palavra, e nós vamos ver que a motivação do apóstolo Paulo era Cristo, era conhecer a Cristo, era chegar à plenitude de Cristo, a plenitude do varão perfeito. No versículo 4, no capítulo 4, do versículo 4 em Filipenses, a palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos, olha só, ele preso, irmãos, confinado, com aquele monte de sentimentos, com aquele monte de emoções, mas ele foi forte, ele não deixou isso se expressar no comportamento dele, porque nós vemos aqui na carta dele, que em momento algum, nas 3 cartas aqui, nas cartas que falam as cartas das prisões, a gente vê em Colossenses, Filipenses, e a gente vê na carta também de Efésios, que em momento algum, ele se entristecendo, mas a gente sempre vê ele se alegrando. No capítulo 4 de Filipenses, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se, alegre-se. Como que esse homem podia escrever, irmãos, dessa maneira? É porque, irmãos, ele tinha um propósito, que era pregar o Evangelho, e ele foi até o final. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi decapitado ali no palácio, né? Ali em Roma, ali. Imagina, irmãos, ele sabia qual era ele sabia, tenho certeza que ele sabia o tipo de morte que ele ia ter, ele sabia, mas sabe, ele sabia em quem ele podia depositar a esperança dele e a confiança dele. A palavra de Deus, maravilhosa, ela diz ainda lá no capítulo 4, no versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo ele diz: não andeis ansiosos. Meus irmãos, fala, não andei ansiosos por coisa alguma, mas antes, pelas petições, pelas súplicas, pelas orações e pelas ações de graça. O apóstolo Paulo, ele não pensava nele, ele não estava pensando no sofrimento dele, mas dessas quatro coisas aqui que menciona aqui, das petições, das orações e súplicas, o que me chama mais atenção, que mesmo preso ele se preocupou em fazer ações de graça, em pleitear a causa do necessitado, a causa do órfão e da viúva. Irmãos, olha só o tempo que o Senhor nos está nos dando para a gente exercer a nossa fé como igreja, porque nós conhecemos, eu tenho certeza, irmãos, que você que está me assistindo, você deve conhecer alguém que está passando uma necessidade, sabe? É nesses momentos que o Senhor, Ele quer te curar dos seus medos, das suas fobias, da sua irritação, da sua ansiedade. O Senhor, Ele quer te curar, porque, como o pastor tem falado aqui, está vindo um avivamento. Na verdade já está havendo um avivamento, as pessoas estão se voltando para Deus, as pessoas estão com o coração pronto. A palavra de Deus diz que os campos estão brancos, mas poucos são ceifeiros. Sabe por que poucos são ceifeiros? Porque muitos têm pensado em si mesmo, nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, de como se agradar, não tem pensado no próximo, na causa. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve tempo ali, diante daquilo que ele sentia, ele deixou de lado, e ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas por ação de graças. Irmãos, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós, de qualquer maneira, tanto material como espiritual, nós estamos exercitando a nossa fé, a nossa espiritualidade, aquilo que nós cremos.
nós somos curados, porque nesse momento nós estamos pensando no próximo e a cura vem. Quando nós começamos a pensar, porque quando nós começamos a pensar no próximo, em ajudar as pessoas, em participar dessa obra maravilhosa, quando o pastor chama você para participar de uma visita, quando o pastor lhe chama você para pregar uma palavra, você está participando dessa obra maravilhosa, dessa colheita maravilhosa. E quando você diz assim para o pastor, não para o pastor, mas para Deus primeiro, né? Eis-me aqui, fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Quando a sua posição é dessa maneira, irmão, você não vai ter tempo para ficar pensando nas suas mazelas, irmãos, porque tem muitas pessoas passando necessidades. Nós não vamos ter tempo para ficar pensando nas nossas dificuldades, e nós vamos ser curados. Esse é o propósito para o qual o Senhor me chamou, esse é o propósito para o qual o Senhor te chamou. E se eu e você, irmão, não estivermos cumprindo esse propósito, nós vamos ficar doentes da alma, porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou para servir, e se nós não servimos, nós ficamos doentes, porque a gente fica pensando só em nós, isso traz doença para a alma, isso, irmãos, isso é terrível. E quando nós praticamos ações de graça, que fala aí no versículo 6, olha só o que o Senhor vai trazer para a sua vida, como eu já tinha dito, agora eu vou trazer aqui na palavra, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando você praticar, irmão, a solidariedade, o amor, quando você praticar ações de graça, a palavra de Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Não só o seu coração, mas diz que vai guardar a sua mente, e você vai parar de andar perturbado de um canto para o outro, e o Espírito da glória vai repousar sobre você, porque a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. O Senhor Jesus, Ele diz isso para Paulo, o apóstolo Paulo, uma revelação que ele teve ali na segunda carta aos Coríntios, que ele tem essa revelação. Quando Jesus fala isso para o apóstolo Paulo, ele diz: é para que o Espírito da glória repouse sobre você. É quando eu e você somos fracos, é que nós somos fortes. Eu vou ler essa passagem, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo dizendo: mas ele me disse, a minha graça é suficiente. A graça de Deus nos capacita, é a graça do Senhor que nos capacita. E fala aqui no versículo 9: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O poder de Cristo, a paz de Cristo vai repousar em você só quando realmente você estiver fraco, quando você refletir aquilo que está na sua alma, porque aquilo que o homem imaginar na sua alma, no seu coração, assim é ele. Você não precisa ser vítima daquilo que está no seu coração, mas você foi chamado para ser o protagonista dos seus desejos e das suas vontades. Deus, Ele te deu essa capacidade pelo Espírito Santo para você administrar as suas emoções e os seus sentimentos. E no capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, a palavra de Deus diz: se você tiver que pensar em algo, em alguma coisa, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Pense naquilo que é verdadeiro, irmão. Para de comprar mentira de Satanás.
Para de comprar. Para de colocar na sua cabeça que você não é capaz, que você não pode trabalhar nessa obra. Para de colocar medos na sua mente. Põe a palavra de Deus, porque você é o que a palavra diz que você é. Você não é o fruto das suas emoções e dos seus sentimentos, você é o fruto do que a palavra de Deus diz. Então pense nessas coisas, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, daquilo que é de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Irmãos, como que o apóstolo Paulo ele podia ter os pensamentos de todas essas coisas ali combinado, irmãos? Ao exemplo do homem que experimentou todos os tipos de prisões, todos os tipos de perseguições. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a gente tem que aprender a administrar. A gente pode administrar sim, irmãos. A gente tem esse poder por causa do Espírito Santo. Como eu falei, que aqui nas nossas fraquezas, quando nós estamos fracos, a palavra de Deus, o Espírito da glória, o Espírito Santo, ele vai repousar sobre nós. O que vai determinar a nossa felicidade, irmãos, é onde nós estamos focados. Independente da situação, se os nossos pensamentos estiverem em Cristo, nenhuma semente do mal germinará em nossa mente. Reflita hoje, irmão. Reflita hoje o que você tem vivenciado. Reflita hoje, irmão, no seu coração. Qual é o medo, qual é a angústia, qual que é a fobia? O que você tem deixado entrar no seu coração? Para de focalizar isso. Focaliza a cruz. Vai para a cruz, irmão. Peça para o Senhor te ajudar, Ele vai te ajudar. O Senhor Ele vai te ajudar. Vai para o colo do Senhor, vai para os braços do Senhor. Ele está te esperando, não perca tempo, porque o Senhor quer te usar. E a palavra de Deus, para encerrar, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5 diz que devemos orar ao Senhor para levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Irmãos, sem Jesus, somos incapazes de pensar corretamente. Jesus é o único que pode purificar o meu, o seu pensamento e o nosso coração e a nossa maneira de pensar. Somente Jesus. Salmo 51, 10. Obrigado, pastor. O salmista, a gente sabe que Davi foi um homem que sofreu muitas perseguições também. É um homem que esteve isolado, é um homem que esteve em cavernas. Mas nos momentos da caverna dele, irmão, nos momentos da caverna foi os melhores salmos que ele compôs. Irmãos, vai ser nos momentos que você estiver ali, vai ser os melhores momentos que o Senhor vai colocar um cântico novo no seu coração. A palavra de Deus diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Que essa palavra ela tenha abençoado o seu coração, tenha abençoado a sua vida, e que essa palavra ela venha trazer luz, irmãos. Venha trazer luz. Não deixa ser influenciado por aquilo que você sente, irmão. Tenha um espírito ponderado, equilibrado. Não seja vítima das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas paixões, igual a palavra de Deus fala. Porque a palavra de Deus fala que os maus pensamentos saem de dentro do coração do homem. Não deixa ser vítima. Esta palavra, que ela fique guardada no seu coração, porque o Senhor diz que a palavra de Deus é remédio para a minha e para a sua alma. Em nome de Jesus. Eu vou orar nesse momento pelos seus sentimentos, pelas suas emoções.
para que o Senhor ele venha criar em você um espírito inabalável, um espírito estável, né, em constância na presença do Senhor. Né? Vamos orar, vamos fechar os olhos. Senhor meu Deus e Pai, a Sua palavra é maravilhosa, a Sua palavra ela nos purifica, a Sua palavra ela limpa o nosso interior. Ó Deus, e nesse momento eu venho interceder, eu venho clamar por aqueles que estão sofrendo, Senhor, de depressão, por aqueles que estão sofrendo, Senhor, por medos, por aqueles que estão sofrendo, Senhor, por ansiedade, por aqueles que estão sofrendo de estresse. Ó Senhor, para todos aqueles que estão sofrendo de transtornos psicológicos, Pai, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha visitar este lar, no poder do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, repreendo, Senhor, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, Senhor, sobre o lar, sobre a vida desse irmão, Pai, que está sofrendo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o bálsamo que vem do Teu trono seja derramado neste momento, o bálsamo do Teu Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Traz cura, Senhor, sai todo mal, sai em nome de Jesus. Também venho orar para aqueles que estão com dores na coluna, com aqueles que estão com dores na cabeça, na perna. Ô Senhor, que estão com dores pelo corpo, que muitas vezes pode ser já um reflexo daquilo que está na alma, Senhor, no espírito, Pai. Que o Senhor venha curar, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro cura em nome de Jesus. Sai todo mal. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor diz, Pai, que pelas Tuas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados, Senhor. E nós cremos no Seu nome, Pai, porque o Seu nome tem poder. Em nome de Jesus. Amém.